Mãe, psicóloga de formação, especialista em projetos sociais para comunidades carentes, parlamentar, defensora de direitos. Milita pela igualdade entre homens e mulheres, pelo fim da violência contra a mulher, além de ser uma liderança protestante comprometida com a mensagem transformadora do cristianismo. Vereadora aqui na cidade de São Paulo, atuou 15 anos à frente de uma entidade social na Zona Leste de São Paulo e há 6 anos se dedica à vida pública. A parlamentar mulher mais votada na cidade de São Paulo e hoje é a única mulher presidente de uma comissão permanente na Câmara Municipal de São Paulo. É sobre a sua trajetória e atuação no mundo político e o equilíbrio de todos esses papéis que vamos falar, pois ela retrata bem a mulher brasileira. Quando no Sofá com Elas pensou com quem que nós poderíamos estrear esse canal, eu buscava trazer uma pessoa que pudesse trazer um pouco e retratar um pouco de cada uma das mulheres que eu vejo no papel que ela desenvolve hoje. E não poderia ser ninguém diferente da minha querida Patrícia Bezerra. Obrigada eu pelo convite, obrigada eu por estar aqui participando desse projeto incrível que nasceu no teu coração, Renata, para compartilhar com vocês, mulheres, porque nós somos mulheres exatamente como vocês são mulheres, né? Eu acho que isso, a gente não pode perder essa perspectiva. Nós não somos super mulheres, nós somos mulheres comuns, mas que aceitaram um desafio, aceitaram um chamado, aceitaram participar de um convite, de uma proposta, mas que vocês também podem fazer parte de qualquer história que vocês querem ser protagonista. Isso é muito importante que vocês saibam. Patrícia, como é que você entrou nesse universo da política? Foi acontecendo. Eu vim de uma faculdade de psicologia, daqui a pouco eu estava envolvida em projeto social na fundação. Daí na fundação eu fazia atendimento psicológico com população carente. Depois eu comecei a coordenar projeto em áreas carentes da cidade. Daqui a pouco eu estava completamente envolvida com os projetos e depois o Carlos Bezerra foi eleito vereador. Quando ele sai da fundação, eu assumo a fundação. Eu vou para a direção da fundação. Aí eu fico presidente da fundação por dois mandatos, que é o que o estatuto permite. E depois, mesmo de vencido os 2 mandatos, eu continuo no comando da entidade. E por conta dessa vivência, por conta desse link com a comunidade local mais pobre, da inserção que eu tive ali, nesses 15 anos, as pessoas, quando ele foi para a candidatura de federal, a princípio, elas começaram a falar, olha, não existe uma outra pessoa que te substitua que não seja a Patrícia, mas eu nunca tinha pensado nisso. E eu nunca tinha percebido que na fundação a gente fazia política, que a gente fazia política pública, no sentido de estar substituindo o Estado no atendimento à população e que era de outra forma, que não era uma política eleitoral. E aí começou a me cair um monte de ficha. Quando ele vem para a candidatura de estadual, de deputado estadual, ia ficar um flanco. E era óbvio que ele ia ser eleito. E aí começaram de novo com a conversa. Não, é a Patrícia sucessora natural. E eu falei assim, não serei eu, mas a minha recusa foi muito forte. E como eu sou psicóloga também, eu sabia que ali tinha uma coisa. Aí eu fui mexer e realmente era um desejo muito grande de cumprir uma vocação que estava dentro de mim. E aí, como foi a chegada no meio que só tem homem? Não foi fácil não. Não foi fácil, porque assim, não só foi uma chegada no meio só de homens, como também eu vim trazida pela mão de um homem, né? Porque o meu maior incentivador, o meu padrinho político era meu marido. Isso é ilegítimo? Não, desde que seja, de fato, a vocação da pessoa. O problema é quando não é, né? E aí você vem para um espaço que é extremamente masculino, porque o poder é masculino, e aí você chega num ambiente e você é trazida por uma pessoa que também é do universo masculino. Então é como se aquilo não tivesse valor, é como você não tivesse apto para estar neste ambiente. Então você tem que se validar. Então não bastasse todo o trabalho que você tem, que já é o trabalho do próprio set político, você tem que mostrar assim, olha, eu sou competente
apesar de ser mulher. Então, assim, é muito exigente nesse sentido. Patrícia, hoje a gente tem 11 mulheres eleitas. Ainda está muito aquém, sim. É muito pouco, né? Qual que é a fórmula que a gente talvez tenha de trazer mulheres que se engajem mais nesse Então eu vou te deixar ainda mais desanimada com aquilo que eu vou falar, porque existe uma diferença muito grande entre o número de representantes do universo feminino, de mulheres que a gente tem, né? A gente saltou de 6 mulheres para 11. Então foi um aumento exponencial, né? Histórico aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que não foi replicado em nenhuma Câmara de Vereadores no Brasil e nem no mundo nós tivemos casos igual. Agora, a pergunta que fica é, essas 11 mulheres que estão na Câmara Municipal de São Paulo são de fato representantes da bandeira de defesa de direito e garantia de direito da mulher? Não. Então nós temos um aumento no número de mulheres, mas essas mulheres não são, de fato, representantes de mulheres. Começa onde essa história? Começa na estruturação das campanhas, tanto proporcionais quanto majoritárias. Por quê? Quando eu tenho um teto, né, eu tenho um percentual de vagas destinadas para mulheres como candidatas, eu vou preencher essas vagas como partido. Então, eu vou atrás de mulheres. Então, Renata, assim, eu sei muito bem o perfil de mulheres que eu vou atrás para preencher essas vagas. De certa forma, eu faço uma escolha também. Tem mulheres que já vêm e se inscrevem por vontade própria, porque elas têm bandeira, elas têm luta, elas têm inserção. Tem outras que o partido mesmo já vai atrás, que elas não têm a menor chance de competitividade, né? Ou se tiver chance, elas serão marionetes nas mãos dos comandantes de partido. Ou seja, nós elegemos essas mulheres para que elas sejam a nossa voz. Mas elas não serão. Elas não nos representam, não. Porque elas não fazem o como e o qual deveriam Exatamente. Fazer. Agora, a gente tem que trabalhar no sentido de preparar essa mulher que a gente quer que seja candidata para que ela seja, de fato, uma candidata e uma representante da mulher nos congressos, nas câmaras, nas assembleias, ou seja, no lugar aonde elas irão nos representar. Patrícia, você é uma defensora árdua dos direitos da mulher, né? De igualdade da mulher com relação ao homem. Sim. Feminista?